E hoje nós vamos trabalhar o significado da ceia do Senhor, que é o memorial. E é um memorial que ele tem um pouco essa finalidade de passar para as novas gerações. E quando nós olhamos, Jesus ele nos deixou duas ordenanças. Ele deixou a ordenança do batismo, que ela é uma vez só, onde você torna público a sua decisão. Então, publicamente, você passa pela ordenança do batismo dizendo assim: eu morri para o velho homem, eu nasci para o novo homem, e é uma vez só, e você torna público o batismo bíblico e segue a sua fé cristã até a promoção para a glória. Mas Jesus também deixou a ceia do Senhor, que ele deve ser lembrado pela igreja, deve ser praticado pela igreja de uma forma repetidamente. Né? E nós vamos conversar um pouco sobre esse memorial da ceia do Senhor. Mas antes de nós trabalharmos esse caráter memorial, eu queria trazer um destaque com relação à ceia. Né? A ceia, quando nós lemos as Escrituras, e nós vemos o que Jesus nos ensinou aqui, ela tem um caráter memorial, que é isso mesmo. Então, os elementos não têm poder em si, é um pão, é um vinho, um cálice, aqui é um suco de uva, mas eles não têm poder em si. Na verdade, o memorial ele tem um significado de relembrarmos o sacrifício de Cristo. Mas só que, contrariando esse entendimento bíblico, nós temos outras duas teorias que eu queria dar um breve destaque aqui. Uma é da transubstanciação, onde isso daí vem da Igreja Apostólica Romana, né? Então, no Concílio de Latrão, lá em 1215, eles definiram que a ceia ou a hóstia da Igreja Católica, ela se transformaria no corpo de Cristo após a consagração. Né? E a transubstanciação é isso. Então, por isso quem vem de uma origem católica, como eu, né, vocês devem lembrar que quando você pegava a hóstia lá, você não pode morder, né? Você pode estar mordendo a coxa de Cristo, você pode estar mordendo. Então você precisa, e era essa orientação mesmo. E você aí grudava no céu da boca, você tinha que tirar com cuidado com a língua. E era todo um rito. E na Igreja Católica você não participa da parte do cálice, somente do pão. E a transubstanciação, ela vem dentro desse entendimento a partir de 1215, na doutrina romanista. Né? E eles fundamentam isso quando diz: este é o meu corpo. Quando fala este é o meu corpo, então baseado nisso é o meu corpo, ele entende literalmente que é o corpo de Jesus. Mas na verdade nós vemos outros textos, como Cristo diz lá em João 10:9, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Então, essa teoria de que é o corpo, Jesus também teria que se transformar numa porta. E não é um entendimento que nós entendemos ser bíblico. Mas existe uma outra teoria da consubstanciação, onde o pão não se transforma em corpo, mas o corpo ele faz parte. Então, os elementos fazem parte do pão. Né? E esse daí vem com uma origem luterana, a partir de Martinho Lutero, que também não tem uma sustentação bíblica. Nós entendemos que não é essa a dinâmica que Jesus nos ensinou. Nós vemos, sim, a ceia do Senhor como memorial, né? E fica muito claro o caráter memorial. E quando nós tratamos dessa questão memorial, nós vamos ver o que é um memorial. Né? Aí quando nós vamos lá no Antigo Testamento, tem duas passagens muito claras que dão um pouco o propósito do memorial. Quando o povo é liberto da escravidão do Egito, o que acontece? Eles são libertos, Moisés, Deus manda Moisés lá para libertar o povo, tem todo aquele relato das 10 pragas, e o povo chega e atravessa o Mar Vermelho. Há um grande milagre acontecendo ali. Mas eles atravessam o Mar Vermelho, e a hora que eles estão indo em direção à Terra Prometida, o que acontece? O povo logo esquece desse poder de Deus, do sacrifício, da decisão de Deus ali de libertá-los. Havia uma promessa de libertação. E aí aquele povo quer voltar para o Egito. Por quê? Que saudade das cebolas do Egito. É assim que o texto nos fala. Certo? E aquela geração seguinte, ela esqueceu daqueles milagres, daquele poder. E aí o povo, pela desobediência, vaga pelo deserto 40 anos, e aí vem a morte de Moisés, é preparado um sucessor de Moisés ali, que é Josué, e de repente agora eles vão atravessar o Rio Jordão. E logo após a travessia do Rio Jordão, o que acontece? Deus ali estabelece a necessidade de um memorial.
certo? Então, a hora que atravessam, lá em Josué 4,6, ele vai dizer lá que, então, Deus fala para Josué, pede um homem de cada tribo, 12 homens, vão lá no Rio Jordão, pega aquelas pedras e faça um memorial. E o propósito do memorial, lá em Josué 4,6, ele vai dizer, elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando os filhos lhe perguntarem, o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Sabe, Deus instituiu ali o memorial. E esse memorial era para que as próximas gerações não esquecessem, não cometessem o mesmo erro da primeira geração após a libertação do Egito. O que, por exemplo, o Paulo e o Pedro Paulo, eu lembro muito bem de uma situação onde houve um testemunho, não sei se vocês se recordam, onde pai e filho leram a Bíblia toda no Clube da Bíblia juntos. Sabe o que é isso? Pai e filho lendo juntos a Bíblia toda num ano. Isso é um privilégio. E isso fez parte desse memorial, o crescer, o conhecer a palavra, o viver a palavra. Nós passamos para as próximas gerações, sabe, e Jesus na noite que foi entregue, ele entendeu que era necessário também estabelecer o memorial. Como aquele povo com facilidade esqueceu dos milagres quando atravessou o Mar Vermelho, se Cristo talvez não deixasse o memorial para que nós estivéssemos relembrando da liberdade que nós temos com a morte e ressurreição de Cristo, possivelmente as próximas gerações teriam mais dificuldade. Então, participar da ceia do Senhor não é somente nós participarmos de um rito na igreja, não. Quando nós participamos da ceia do Senhor, ele tem um significado muito especial, que é para nós analisarmos a nós mesmos, e nós revemos como é que está a nossa caminhada com o Senhor. Será que nós estamos completamente cientes do sacrifício que foi pago pelos nossos pecados? Sabe, o memorial nos ajuda a não querer retornar para a escravidão, não querer retornar para a escravidão do pecado. O memorial nos ajuda a crescer espiritualmente. Você pode abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11, 23 a 28, o esboço da mensagem está aí, dentro do boletim, você pode acompanhar. E eu quero ler e nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o significado desse memorial, o significado da ceia do Senhor, e como nós podemos, através dos elementos, através desse momento que Jesus viveu ali com os seus discípulos, nós possamos ter uma aplicação para as nossas vidas. 1 Coríntios 11, de 23 a 28. O texto vai dizer assim, um texto muito conhecido, e vai ser projetado na tela. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, faça isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, a todo aquele que comer do pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Queridos, a ceia do Senhor, essa ordenança deixada pelo Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tem um objetivo muito claro, que é nos lembrar do sacrifício, lembrar da sua morte e da sua ressurreição. Como é que você tem lembrado disso? Sabe, Jesus está fechando um ciclo na vida daqueles discípulos, aqueles discípulos estão prestes a ser comissionados a fazer novos discípulos, mas Jesus nos deixa uma estratégia, e Deus age de várias formas, talvez com o mesmo princípio, mas com estratégias diferentes. Aquele momento, o que Jesus implementa ali através dessa ordenança, é algo muito especial. Ele coloca para aqueles discípulos um propósito através desse memorial. E os discípulos entenderam muito bem isso. E quando eles entendem,
eles comem o pão, eles participam da ceia do Senhor, e eles conseguem passar para as próximas gerações. E por isso que até hoje, nós podemos participar desse momento da ceia do Senhor com muita alegria. Sabe, quando nós olhamos esse texto, essa ordenança memorial, primeiro nos leva a olhar a nossa condição do passado. Ali no versículo 24 nós vamos ver isso. Certo? Ele vai dizer ali, tendo dado graça, partiu, esse é o meu corpo, dado em favor de vocês. Dado em favor de vocês. Nós podemos olhar para o passado, nós tínhamos como consequência dos nossos pecados a morte eterna. O sacrifício de Cristo, quando Ele se entregou naquela cruz, Ele nos fez olhar para o passado e falar assim, agora eu não sou mais escravo do pecado, porque Cristo venceu a morte, eu sou salvo. Aceitando esse sacrifício, eu sou salvo. Sabe, mas também Ele nos traz uma dimensão do hoje, olhar para práticas do dia de hoje, onde nós podemos participar da ceia do Senhor em comunhão. E nós estamos aqui em comunhão. E daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor em comunhão. Certo? Então nós podemos olhar e além de nós termos a comunhão, nós estamos anunciando essa obra redentora de Cristo Jesus. Mas também podemos olhar para o banquete futuro, aonde estaremos na presença do Pai, até que Ele venha, Entendendo a ceia como memorial, observando essas dimensões, nós podemos caminhar com a certeza de que Deus enviou o Seu Filho, para que nós pudéssemos experimentar uma salvação, a salvação eterna, experimentar uma vida completamente diferente aqui. Esse memorial, ele serve para que regularmente nós possamos sondar o nosso coração, reafirmar nosso compromisso com o Senhor, de repente abandonar um pecado, perdoar quem tem que ser perdoado, mas não deixar que nada e nem ninguém rouba a alegria do seu coração de caminhar com Cristo, e de servi-lo, e de amá-lo, e de adorá-lo. É extraordinário quando nós olhamos para essa dimensão. E eu queria agora caminhar um pouco sobre os elementos da ceia do Senhor. O Senhor Jesus deixou uma ordenança da ceia, e as Escrituras nos relatam ali que Ele utilizou 2 elementos, o pão e o vinho. Como o povo de Israel lá atrás estabeleceu aquelas pedras como memorial, Jesus nos deixou 2 elementos, o pão e o vinho. Eu quero caminhar um pouco sobre essa dimensão. Qual o significado do pão? E nós podemos, de repente, entender o significado do pão como a necessidade de nós vivermos o alimento espiritual. O pão é um dos alimentos mais conhecidos, ou é que é mais comum em todos os povos, embora tenha pães diferentes. Quando nós vamos lá para Israel, é um tipo de pão, lá em Portugal é outro, lá na Itália é outro, aqui no Brasil é outro, e aqui tem vários tipos de pão. Tem um baguete, e aqui nós temos aqui algumas espécies de pão. Mas sabe, o próprio Senhor Jesus, lá na oração do Pai Nosso, o que Ele diz lá? O pão nosso de cada dia. Ele está fazendo dimensão do pão, o alimento físico que nós precisamos para que nós possamos continuar vivos. Sabe, quando aquele povo está seguindo a Jesus, e eles estão ali, e eles estão com fome, o que acontece? Jesus vai e multiplica o quê? Multiplica o pão. E Ele multiplica o pão. Mas, só que, quando nós olhamos o que é o pão, lá em João 6,35, Cristo afirma que Ele é o pão da vida. Veja lá o que diz o texto. Podemos ler juntos esse texto? Vamos ler juntos, Soninha? Não é esse aí não. João 6,35, por favor. João 6,35. Bom, vamos lá. Então, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca terá fome. Aquele que crê em mim, nunca terá sede. Sabe, o que Ele está dizendo? Jesus é o pão da vida. É o pão da vida. Como nós precisamos do pão, que é o nosso alimento, para satisfazer as nossas necessidades físicas, nós precisamos de Cristo para satisfazer as nossas necessidades espirituais. Nós precisamos do pão. Jesus é o pão da vida. E cada vez que nós comemos desse pão, devemos lembrar
das consequências do corpo de Cristo. Eu não sei se vocês lembram de uma reportagem de alguns adolescentes que ficaram presos numa caverna lá na Tailândia, faz pouco tempo. E eles ficaram 9 dias sem comer. E eles conseguiram só tomar água que vertia nas rochas. 9 dias sem comer. E daí, quando eles foram libertos, um repórter chegou para um médico da Marinha e falou assim, o que iria acontecer se eles não conseguissem comer, ficassem mais tempo lá? E a resposta foi o seguinte, sem o alimento, primeiro ia começar perda muscular, ia começar a ter uma alteração psicológica, uma fraqueza, uma apatia, anemia, desnutrição, podendo chegar à morte. Eu não sei se você já ficou sem comer muito tempo. Eu não lembro, na época de quartel, eu fiz um acampamento, nós ficamos 3 dias. E o que comia era se encontrava alguma frutinha no caminho de um ponto a outro. E chega um ponto que você perde um pouco a noção. Você fica meio tonto, você começa a ver coisas que você naturalmente não vê. Se você ficar sem o alimento físico, se você ficar sem o pão, você vai começar a ter problemas. Em não muito tempo você pode ter uma falência, seus órgãos começam a não funcionar. E você vai encontrar morte física. O que Jesus está nos ensinando? Que Ele é o pão da vida. Espiritualmente, se você se deixar de se alimentar do pão da vida, você vai começar a ter problema. Você vai começar a ter problemas na sua espiritualidade. Daí, de repente, você não vai estar tão sensível aos pecados. Você vai começar a ter problema na tua caminhada cristã. As tuas atitudes vão começar a ser distorcidas. E, naturalmente, você vai se afastando da presença do Senhor. Quando nós olhamos para o pão como um alimento espiritual, nós devemos participar da ceia do Senhor, olhando como nós temos nos alimentado. Como é que você tem se alimentado espiritualmente? Como é que está o teu período devocional, teu período de oração, tempo significativo de oração? Como é que você tem caminhado com o Senhor? Será que você tem se alimentado com alimento sólido, consistente? Ou você tem se alimentado com biscoitinho e batatinhas Ruffles? Onde dá uma sensação de que eu estou nutrido, mas na verdade eu estou enganando. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós precisamos ter esse significado em mente, que é uma hora de nós examinarmos o nosso coração e avaliarmos como nós temos caminhado com o Senhor. O Senhor espera muito mais do que a oração na refeição, ou do que eu leio o texto bíblico que é lido na igreja, ou no pequeno grupo. Deus quer de nós um compromisso diário. Você não deixa de se alimentar um dia, exceto se você tem um propósito de jejum bíblico. Mas, naturalmente, você se alimenta todos os dias. E por que espiritualmente você se dá o direito de ficar 1 ou 2 ou 3 dias sem se alimentar? Então, quando nós pensamos no pão, nós pensamos no alimento espiritual. Mas tem uma outra dimensão do pão, um outro significado que nós conseguimos tirar também. O pão como a comunhão. Veja ali no versículo 24, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, e eu faço em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Sabe, quando Jesus ele parte o pão, ele pega o mesmo pão, ele parte o pão, certo? Então, é o mesmo pão. Ele não tem um pão de ló, um pão murcho aqui, dormido, né? Tem alguém que veio me falar que eu fui diagnosticado agora com uma pré-diabetes, aí que eu não posso mais comer massa. E aí falaram assim, não, você pode comer pão dormido. Eu não entendi por quê, depois os entendidos aí depois podem me explicar. Mas sabe, já comeu pão dormido, aquele pão que você pega assim que é murcho? Não, Jesus ele pegou um único pão, ele partiu,
e ele foi dando aos seus discípulos, e ele foi cortando, e possivelmente tinham pedaços maiores, e pedaços maiores, menores, mas é o mesmo pão. E quando nós falamos da comunhão, nós estamos no mesmo barco, nós estamos juntos, e nós precisamos crescer na presença de Deus. Sabe, então, o pão partido, ele é um exemplo de comunhão. Sabe, e primeiro destaque, a salvação é para todos nós. A salvação foi pela minha vida, pela sua vida. Nós estamos juntos, a graça é para todos nós, o amor é para todos nós. E quando ele parte o pão, e ele partilha ali com os discípulos o mesmo pão, ele está dizendo assim: eu vou morrer por todos vocês. Eu vou morrer por todos vocês. E Judas estava ali, e Pedro estava ali. E havia sim, Jesus sabia que os dois iriam trair. Mas ele não deixa de dar o pão para Judas, e não deixa de dar o pão para Pedro. Mas o que acontece é que às vezes a graça é para todo mundo, o amor é para todo mundo. Mas alguns decidem, eu quero ver Jesus entrando na minha vida, eu quero ver Jesus transformando a minha história. Mas tem outros que falam, não, melhor não. Sabe, o partir do pão, Jesus está ilustrando a necessidade da unidade da igreja. Esse texto que nós lemos lá em 1 Coríntios 11, se nós formos nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo está falando de uma divisão que está ocorrendo na igreja de Corinto. No versículo 18 ele está dizendo ali, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês. E até certo ponto eu creio. Então existe um alerta na ceia do Senhor Jesus, para que nós possamos viver em comunhão. E queridos, e nós como igreja entendemos que a comunhão é aqui no culto público, nós estamos aqui, estamos em comunhão, mas você precisa também viver a comunhão no pequeno grupo. Tem algumas pessoas que são os crentes da cadeira azul, chega aqui, senta na cadeira azul, assiste um culto e vai embora, e está se alimentando dos cultos, sabe, nós não queremos isso. Se você está aqui, se você é parte dessa igreja, se envolva. Se você não está num pequeno grupo, você vai pegar o cartão que tem na tua frente e vai colocar, eu quero um pequeno grupo, porque é no pequeno grupo que nós conseguimos viver durante a semana essa comunhão que o Senhor Jesus nos deixou, através dessa ordenança. Queridos, não existe uma caminhada cristã longe da igreja. A ceia do Senhor traz à memória algo que precisamos viver em nosso contexto como corpo de Cristo, que é a comunhão. Às vezes as pessoas se enganam, que é possível viver, mas eu oro, mas eu leio a palavra na minha casa, porque aquela pessoa fez isso, porque aquela pessoa fez aquilo. Eu quero dizer que dentro da igreja, como na sua casa, como no seu trabalho, em algum momento você vai ser machucado. Em algum momento alguém vai pisar no teu pé, não tem como. A única forma de você não ser magoado por alguém, ou não magoar alguém, é não se relacionar. Então tem muita gente que se afasta da igreja porque aconteceu alguma coisa na igreja, aquele irmão fez isso, aquela irmã fez aquilo, e se afasta. E sai da comunhão. E quando sai da comunhão, vai se esfriando. E quando sai da comunhão, vai vivendo um relativismo. De repente, nessa noite, Deus vai trazer à memória alguém que você precisa perdoar. E de repente você está aqui e vai precisar se reconciliar com Deus. Porque de repente a tua mágoa não é nem com um irmão, é com um Deus. Essa semana eu tive um grande privilégio de estar com uma irmã que falou assim: pastor, eu preciso me reconciliar com Deus. Eu estou longe de Deus há 12 anos, desde que Deus permitiu que minha filha fosse levada. Ela nasceu prematura e não resistiu. Sabe, e ela ficou 12 anos guardando aquela mágoa. E a hora que ela consegue entregar isso diante do Senhor, ocorre a libertação. E ela sai daqui cantando, vibrando, e falando com uma irmã da nossa igreja, falou assim: eu encontrei libertação, restauração. Será que você tem caminhado carregando mágoas, ressentimentos, que você precisa hoje colocar nos pés da cruz? Queridos, a ceia do Senhor é uma grande oportunidade de nós olharmos e falarmos assim: Deus, obrigado, porque com o Senhor nós temos a salvação, nós temos libertação. Talvez você precise perdoar alguém. No versículo 28 ali de 1 Coríntios, o texto nos fala: examine cada um a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice.
nós somos desafiados a examinar antes de participarmos da ceia. Sabe, quando nós olhamos para aquele contexto de Jesus, ele partir o pão e ele compartilhando com aqueles discípulos, houve duas decisões ali, uma de Judas e uma de Pedro. Os dois traíram Jesus. Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus. Os dois tinham a oportunidade de reconciliar. Pedro possivelmente olhou ou lembrou desse memorial, porque ele sabia que o perdão de Jesus é para todos nós, o amor de Jesus é para todos nós. Judas, com o coração carregado de culpa, decidiu não aceitar, não se arrepender. De repente, você está aqui nessa noite, você precisa se arrepender dos seus pecados. Independente da sua vida, o que Jesus está dizendo é: se entregue a mim. Eu morri pela sua vida. Eu entreguei e derramei aquele sangue na cruz pela sua vida. Pedro decidiu ter uma nova oportunidade, o que Judas não fez. Mas, então nós temos os dois elementos com relação ao pão. O pão como alimento espiritual e o pão como modelo da comunhão. Mas também existe um outro elemento que é o vinho. Quando nós falamos do vinho, nós estamos falando do cálice, o cálice de Jesus. Certo? Esse cálice, ele corresponde, e Cristo ele coloca ali como a marca do sangue derramado na cruz. Quando o sangue é derramado na cruz, os nossos pecados estão sendo lavados pelo Senhor Jesus. Existe a morte e existe a ressurreição. Essa dimensão do sacrifício de Cristo, ela é muito importante. Veja ali no versículo 25, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. O que é o cálice do vinho nos faz lembrar é da nova aliança. A nova aliança firmada por Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz, que é uma aliança definitiva. E por que ela é uma nova aliança? Porque havia uma aliança anterior. Lá em Jeremias 31, de 31 a 33, ele relata isso. Olha o que diz lá em Jeremias. Então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será mais como a aliança que eu fiz com seus antepassados, quando os tomei pelas mãos para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porei a minha lei no íntimo deles, escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Quem que eram os filhos de Deus, lá no Antigo Testamento? Era o povo de Israel. A partir da chamada de Abraão, Deus elege a partir de Abraão, o patriarca, a geração dos filhos de Deus. E houve uma aliança ali, e houve uma aliança que Deus tentou fazer com aqueles homens, mas não foi suficiente. Aquelas alianças foram quebradas, porque as alianças foram tentadas serem realizadas a partir de homens, humanos pecadores, a ponto de Deus falar assim: não, eu preciso enviar Jesus. E ele envia Jesus, por isso que lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E a partir de Jesus, do projeto de Deus, para reconectar a nossa comunhão com Cristo, para religar a nossa comunhão com Cristo, que havia sido perdida, como consequência do pecado. Essa nova aliança, ela é construída de uma forma definitiva. Nós não vamos ter uma nova aliança. A aliança firmada com Cristo é definitiva. E essa aliança nos reconecta com o Senhor. João 1,12 diz lá: contudo, aos que receberam, aos que creram, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus. Essa nova aliança nos trouxe uma condição de filho. E por isso que o cálice, ele representa essa nova aliança. Ele representa um novo momento na nossa história, onde nós não estamos mais escravos do pecado e das suas consequências, mas nós estamos livres e temos a vida eterna.
E a vida eterna começa aqui, hoje. Quanto mais eu busco a presença de Deus, mais eu vivo a minha eternidade aqui. O participar da ceia do Senhor é relembrar esse sacrifício que nos dá esse direito de ser chamados filhos de Deus, e não somente criaturas de Deus. A única maneira de sermos perdoados pelos nossos pecados é um novo começo, através do sacrifício de Cristo. Queridos, o vinho representa esse sangue, que tem poder para perdoar e para libertar. Nós temos o pão, nós temos o cálice, que traz em si elementos com grande significado. Como é que você tem caminhado com essa ordenança? Será que você tem participado da ceia do Senhor como um evento da igreja que ocorre no primeiro domingo do mês? Ou será que você tem, em cada momento que você participa desse momento de comunhão, você tem buscado a presença de Deus? Buscado sondar o teu coração? Buscado restaurar alguma coisa, ajustar algum caminho? Porque a fé cristã é uma espiral. Ou você está subindo, ou você está descendo. Você não consegue ficar parado. E cada vez que nós trazemos à memória as ordenanças, nós somos desafiados a subir, a tomar decisões que nos aproximem mais de Deus, a ter mais intimidade. Queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor. E o que eu quero desafiar o teu coração, a você no seu coração aí, é sondar e ver se tem algo que você precisa colocar diante do Pai. De repente você está se alimentando de batatas Ruffles. E é a hora de você mudar e falar assim: eu vou assumir um compromisso de buscar a presença de Deus. De repente você está vivendo um relativismo religioso. Não tem tempo de orar. De repente é o momento de você tomar uma posição e começar a orar mais. De repente você não tem relembrado do sacrifício de Cristo. E é o momento de você relembrar que Cristo morreu pelos seus pecados. Nesse momento, se você está aqui nessa noite e você nunca tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, enquanto nós como igreja estamos participando e você está aqui, eu quero dizer que você é parte desse corpo. Mas de repente, participar da ceia não terá o mesmo significado. Eu queria desafiar você a estar em oração. Você e o Senhor, conversando com Deus, falou: Deus, me ajude, que eu quero acertar minha vida com o Senhor, eu quero entregar minha vida para o Senhor, eu quero poder participar da ceia do Senhor muito em breve. Ou de repente você está aqui e não foi batizado ainda. Sabe, uma das grandes alegrias que eu vejo dos meus filhos, batizei minha filha agora em dezembro, e ela conseguiu participar da primeira ceia. Foi muito especial. E o Nicolas está na expectativa, quando ele vai se batizar, e vai participar da primeira ceia. Então, se você também não é batizado, aguarde um pouquinho. Toma uma decisão, fala assim: eu quero ser batizado, nós vamos caminhar contigo, nós vamos discipulá-lo, e certamente você vai poder participar com um significado diferente. Então, eu queria desafiar você. Os dois elementos vão estar sendo distribuídos enquanto nós cantamos um cântico. Fique em oração. Fique em oração e esteja aí tendo o teu tempo com o Senhor. Nós vamos participar da ceia do Senhor nesse momento. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor
No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Todos receberam os elementos? Se alguém não recebeu, levante com a sua mão. Todos receberam? Vamos participar desse momento. Lá no versículo 23, o texto vai dizer: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. O pão como alimento espiritual, o pão como o memorial da comunhão. Participemos todos em comunhão. Vamos comermos todos. O texto continua no 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Faça isso sempre que o beberem, em memória de mim. Lembrando da nova aliança. Bebamos todos. Você pode fechar seus olhos. Antes de orar, eu queria trazer um desafio para você que está aqui nessa noite. De repente, você chegou aqui e você ouviu essa mensagem sobre o sacrifício de Jesus, sobre a nova aliança, sobre o entregar a vida e viver uma nova história. De repente você nunca tomou uma decisão e talvez você não participou da ceia. Você entendeu que não era o momento, você entendeu que precisa tomar uma decisão, acertar algo na sua vida. Eu queria te dar a oportunidade de fazer isso agora. De repente você orar, colocando aí: Senhor Jesus, eu me arrependo. Eu sei que eu sou pecador, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, foi para realmente levar os meus pecados sobre si. Eu quero reconhecer o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar minha vida, toma minha vida em suas mãos.
Faz o seu querer na minha história. Você fez essa oração? Levante uma das suas mãos, eu quero orar por você. Você fez essa oração? Graças a Deus, pode baixar. Mais alguém fez essa oração? Alguém aqui na minha direita? Mais alguém fez essa oração de entrega? Deus está falando ao teu coração? Ok, graças a Deus, pode baixar. Ok. De repente você está aqui, você precisa se reconciliar com Deus, ou você vai tomar uma decisão de ser batizado. E de repente é o momento de você tomar uma decisão também. Hoje eu quero tomar essa decisão. De obedecer ao Senhor pelo batismo, ou de me reconciliar com Deus. Se você está tomando essa decisão, levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você também. Alguém? Ok, pode baixar. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque nós podemos participar desse momento especial. Momento onde participamos da ceia do Senhor. Nós podemos sim celebrar em comunhão com o Senhor esse momento especial. Nós queremos trazer à memória tudo que nos dá esperança. Nos ajude, Senhor, a constantemente relembrar do significado da ceia do Senhor. Que nós possamos relembrar do sacrifício, da morte e ressurreição. Que nós possamos relembrar de como o Senhor tem nos amado, tem cuidado de nós. Abençoa, Deus, esses irmãos que tomaram essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Quero colocá-los diante do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando e dando realmente uma paz que excede o entendimento para poder avançar no crescimento e no conhecimento do Senhor. Deus, eu quero colocar diante do Senhor os irmãos e irmãs que hoje estão tomando uma decisão de se reconciliar com o Senhor, de obedecer ao Senhor através da ordenança do batismo. Abençoa e confirma no coração deles essa decisão. Abençoa-os, ó Deus, de uma forma muito especial, a sua igreja. Nós queremos sim, cada vez que celebrarmos a ceia do Senhor, anunciar que o Senhor reina e reinará para sempre, que o Senhor vivo está, e que nós temos a salvação eterna quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Abençoa-os, ó Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe, queridos.